Gente, estamos aqui junto com outros vídeos que a gente tem lançado no canal. Nós temos meditado no livro dos Juízes, e se você quiser ver os outros vídeos que estão sendo postados na ordem, está na playlist sobre as reflexões devocionais acerca do livro dos Juízes. Se você gostar desse vídeo, dê o seu like. Se você quiser também difundir, se inscreva neste canal, aperte o sininho para você receber as notificações, porque pelo menos 4 vezes por semana eu tenho publicado vídeos acerca do livro dos Juízes, sem preocupações teológicas ou preocupações de ordem filosófica, mas com objetivos devocionais. Devocionais em que sentido? Para a gente compreender por que essas histórias estão nas Escrituras e qual é a importância delas para a minha e para a sua percepção da nossa espiritualidade individual, do nosso relacionamento com Deus. Aqui, por exemplo, se você for olhar o nosso último vídeo, está lá na playlist dos Juízes, nós começamos a falar de um homem chamado Mica, que habitava ali na região montanhosa de Efraim. Esse Mica, o que ele faz? Ele devolve um dinheiro que a sua mãe havia perdido. A sua mãe dedica esse dinheiro, parte desse dinheiro, à construção de um ídolo. Então o Mica, ele paga uma série de micos, né? Ele faz um ídolo, uma imagem de escultura, deve ser uma divindade e seus outros nichos, né? E ele elege para si, ele fabrica para si também um sacerdote de estimação, um levita de estimação. O livro dos Juízes conta essa história toda para contar a conquista, uma nova suposta conquista dos danitas, porque parece que o pessoal ficou meio perdido depois que Sansão morreu. Porque se você for olhar, a tribo de Dan, ela se localizava aqui, próximo ao Mediterrâneo. E para contar como que eles migraram desta região aqui para o norte, você vai ver que a tribo de Dan, ela vai ficar aqui para o norte, indo para as bandas aí do Líbano, né? Então, para contar essa história, eles elegem alguns pressupostos, né? O primeiro pressuposto é, olha, as pessoas andavam desnorteadas assim porque não havia rei em Israel. O segundo pressuposto é porque eles precisavam conquistar a terra prometida, né? Então eles encontraram um povo aí ao norte, onde eu acabei de te mostrar no nosso mapa pobretão. Ao norte eles encontraram um povo lá em Laís, que estava em paz, tranquilo, e próximo ali às regiões também de Sidom, eram sidônios. E eles falaram assim, agora o Senhor vai nos dar vitória, né? Mas o pressuposto que eu quero compartilhar aqui com você é o outro, que é por isso que esse texto está aqui, para o nosso aprendizado. Ou seja, não está escrito o que eu vou dizer aqui, mas está dito, ou seja, está demonstrado, está escancarado. Que é o quê? Que rumos um povo que diz adorar a Deus acaba tomando, que ao invés de ser governado pelo Senhor, eles mesmos acabam promovendo o próprio culto, acabam passando rasteira naquilo que o próprio Senhor nos deixou, nas suas instruções. No caso de Israel, eles tinham mandamentos, estatutos, juízos, ou seja, eles tinham leis específicas para cumprir em relação a eles, não era para eles impor sobre os povos, que eram mandamentos. Eles tinham estatutos, que eram costumes que Deus colocou neles, para eles seguirem. Um dos estatutos, por exemplo, era sacerdotes tinha que vir, por exemplo, da linhagem de Arão, ou da linhagem da tribo dos coatitas, né? Que pertencia a Arão. E outra coisa também são os juízos, que era a intervenção de Deus específica para determinadas situações específicas. Mas eles abandonaram isso tudo. O Deuteronômio tanto enfatizava, né, os estatutos, os mandamentos, os juízos, existem coisas específicas para vocês. Eles abandonaram isso tudo e foram fazendo o que dava na telha. Aí para o escritor fica assim, eles faziam assim porque não tinha rei em Israel. Essa questão da idolatria, da função do rei, você veja no vídeo anterior que eu teço bastante pensamento acerca dessa questão, que é uma idolatria. Aí nós temos aqui
a idolatria da função de rei, nós temos a idolatria dos ídolos, porque Deus falou, olha, eu não apareci para vocês com imagem nenhuma, então tire a imagem do meio de vocês. Aí eles fazem aquele tanto de ídolo e atribuem aos ídolos essa vitória, que é outro fetiche, é outro engano. E o terceiro é o fetiche da função do sacerdote. Ah, eu tenho um sacerdote para mim, porque aqui ó, no livro dos Juízes, no capítulo 17, olha que coisa mais curiosa, vai dizer que um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, ele apareceu ali para as bandas dos territórios do Mica. Aí o Mica vai falar para ele no versículo 10, fica comigo e sei-me por pai e sacerdote, a cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. E o levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote e ficou em casa de Mica. Olha que pagação de Mica. Porque, olha só, o Mica, ninguém fala quem ele era, aqui só fala que ele estava aí nas regiões montanhosas de Efraim. Então ele não era sacerdote, ele não era levita, ele tinha um conchavo feiticeiro lá com a mãe dele, né, conforme a gente viu no vídeo anterior. Mas ele mesmo consagra um levita, porque nós temos levitas no nosso meio, vem um levita aí de Belém de Judá, fica aqui comigo, você vai ser meu sacerdote. E aí tem um detalhe, que o livro, o autor, eles dão aquela maquiagem maravilhosa, a maquiagem passa inclusive pelas corruptelas feitas pelos próprios israelitas, porque o versículo 30 do capítulo 18 vai contar uma coisa muito louca para a gente. Primeiro vai dar o nome desse levita. O nome desse levita é Jonatas. Está lá no versículo 30 do capítulo 18. O nome do levita é Jonatas. E sabe quem era Jonatas? Jonatas era filho de Gerson. Quem era Gerson? Filho de Moisés. Olha que interessante. Então está muito claro aqui que um neto de Moisés se tornou sacerdote de Mica. E neto de Moisés não era para se tornar sacerdote porque os sacerdotes eles tinham que ser descendentes de Arão e não de Moisés. Entende? Mas olha o que o texto faz. Vou ler para você. Versículo 30. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, aquela que o Mica tinha feito. E Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes das tribos dos danitas até o dia do cativeiro do povo. Ou seja, eles saíram daquela região dos filisteus aqui, foram lá para o norte, né? E aí, chegando ao norte, eles instituíram para si uma caste sacerdotal que eram os filhos de Gerson, que nem era descendente de Arão. Gerson era descendente de Moisés. Gerson era neto, o Jonatas, né? Jonatas era neto de Moisés, porque ele era filho de Gerson. Mas o que os escritores israelitas fizeram? Trocaram o nome de Moisés para Manassés. Isso, quem tem livro de comentário, qualquer comentarista honesto vai te contar essa corruptela da letra. Tudo para quê? Porque ele falou, não, a gente não pode assumir que o Jonatas, esse sacerdote de estimação de Mica, era o neto de Moisés. A gente não pode dar a Moisés um neto que fez uma coisa dessa. Né? Então, primeira coisa que eu quero meditar com você aqui, por hoje, é essa corruptela religiosa. Né? É um povo que se diz de Deus, que não anda com Deus, que não consulta ao Senhor, que estabelece para si doutrinas outras que não teve nada a ver com a sua comunhão com o Senhor. E aí você tem um homem que fabrica um ídolo, e depois ele tem uma casa de ídolos, vai dizer o capítulo 17, versículo 5, ele não só tem uma casa de ídolo, como ele tem uma casa de deuses. Inclusive ele chega e fala assim para os danitas, né, que foram conquistar o seu território. 18, versículo 24. Respondeu-lhes Mica: os deuses que eu fiz me tomaste, e também o sacerdote, que era o tal neto de Moisés, e vos tornastes. Que mais me resta? Como, pois, me perguntais o que é que tens? Então, o Mica ficou muito invocado porque danitas chegaram lá, roubaram o sacerdote, neto de Moisés, roubaram os ídolos, mas engraçado é a patética frase dele. A patética frase dele parece o nacionalismo do atual governo brasileiro,
Eu sou nacionalista, mas quero destruir a Amazônia. Eu sou nacionalista, mas eu não gosto de nada brasileiro. Falo mal da música brasileira, falo mal da arte brasileira, falo mal da tradição brasileira. Eu dou amparo para ucranianos e libaneses. E eu trato bem todo mundo que está no Brasil, mas que tem ascendência estrangeira. Porque os brasileiros mesmos, né, os afrodescendentes que foram surrupiados nesse país e os indígenas estão sofrendo até. Mas eu sou brasileiro, eu sou patriota, eu estou consertando a nação. Tão patético como dizer esse tipo de coisa é essa frase do Mica para os danitas, para o pessoal da tribo de Dan, que fizeram toda uma artimanha, que eu vou falar no próximo vídeo, para sair perto do Mediterrâneo, fugir dos filisteus e estabelecer lá em cima, pegando um povo a furto, né? Um povo que estava tranquilo, feliz, eles foram lá e mataram todo mundo. Né? Aí ele fala assim, como é que vocês sabem me fazer isso? Os deuses que eu fiz, presta atenção, meu irmão e minha irmã que está me assistindo. Um Deus que eu e você fizemos é um Deus? Olha a cegueira, olha a parrésia grega, ou seja, olha o cúmulo de todos os absurdos no que diz respeito à espiritualidade. Um povo que andava em luz amou as trevas. Fica o contrário do que está escrito em Isaías, né? Galileia dos gentios, um povo que andava em trevas viu uma luz. Aqui não. Israel do Senhor, que andavas em luz, amastes a treva. E agora, olha as frases de quem trocou a luz pelas trevas. Cadê os deuses que eu fiz? Meu Deus, Deus que você fez é Deus? Só que a gente ri dessas frases, mas a gente faz isso no cotidiano, né? A gente tem uma versão, né, porque a Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Aí a gente poetiza isso. Criou o homem Deus, à sua imagem conforme a sua semelhança. Quer dizer, os homens fazem deuses, passam a adorá-los, e aí entra para aquela alienação social que o Marx demonstrou. Os homens criam deuses e agora querem que eles sejam deuses sobre eles, mas eles é que criaram esses deuses. É o que o Mica está dizendo aqui no 18, versículo 24. Cadê os deuses que eu fiz? O cara está achando o quê? Fabricante de Deus. Como que eles confiaram em coisa que eles fizeram? E como que muitos de nós fazemos isso até hoje? A gente transforma a verdade em mentira o tempo inteiro. Primeiro a gente fala assim, olha, o pastor é um homem de Deus, cuidado. Eu publiquei um vídeo acerca das mentiras, ou das gentis mentiras que o pastor Silas Malafaia está falando acerca da isenção de impostos, né? Do perdão que o Bolsonaro quer dar. E aí, como o pastor Silas Malafaia, junto com o Bolsonaro, são uma casa de ídolos para a nação evangélica, algumas pessoas foram saindo do meu canal, foram dando dislike, né? Foram se desinscrevendo. Por quê? Mexeu com seus ídolos conforme Mica. E aí Mica era um fabricante de deuses, ele consagrou um sacerdote que não era descendente de Arão. Ah, mas ele era descendente de Moisés, mas não era descendente de Arão. Esse era o estatuto que Deus tinha acordado com Israel. E aí o cara faz o que dá na cabeça, mas olha, não, Mica nos ajudou. Então, o que eu queria que você ficasse com parte desse imbróglio, amanhã, ou no próximo vídeo, né? Eu te conto como é que foi essa conquista dos danitas, né? Conquista não, fuga com cara de conquistas, né? Que eles saem daqui, de perto do Mediterrâneo, correndo dos filisteus, provavelmente depois da morte de Sansão, e fogem para o norte e tomam a furto a cidade de Laís, habitada por um povo tranquilo, seguro, que não estava fazendo guerra contra eles. Aí eles usam o quê? Não, o Senhor nos prometeu que essa terra era nossa, mas era assim que eles iriam conquistar a terra? Ou seja, até as suas conquistas, até a promessa de Deus na sua vida, acaba se misturando com coisa macabra. Deus me livre, misericórdia, de eu, para fazer valer uma promessa do Senhor sobre a minha vida, recorrer à covardia, né? Porque aqueles povos precisavam de salvação, mas Deus sabia usar as ferramentas que eles tinham para entender a salvação que eles conseguiam entender. Então Deus não precisava que israelitas matassem um povo que estava em paz e tranquilo. Já começa aí. Mas isso tudo vai assim, ó. Começa-se com Mica, que constrói ídolos, que faz uma casa de ídolos, e depois ele fabrica deuses, e depois ele consagra um neto de Moisés
E depois o escritor bíblico troca Moisés para Manassés para não ficar muito feio, porque Moisés não merece ter um neto dele, mostrando como que Moisés também vira uma figura idolátrica para a tradição hebraica. Isso a gente vai ver nos dias de Jesus, porque, mas é a lei de Moisés? A lei de Moisés não é a lei de Moisés. Existiu a lei que Deus deu a Moisés, que era uma lei maravilhosa, era uma lei que dava liberdade, que dava segurança, onde todo que invocasse o nome do Senhor poderia se escapar daquilo que era macabro na lei. Davi fazia isso muito bem. Davi consultava o Senhor em relação à própria lei. Aí Deus deixou até ele comer os pães da proposição, porque a urgência do momento exigia. Está vendo que o Deus que entregou a lei de Moisés era maravilhoso? Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas os israelitas abandonaram Deus e se apegaram à lei de Moisés. E em nome da lei de Moisés, que era uma coisa criada na cabeça deles, eles mataram Jesus, Deus em pessoa, não reconheceram o dia da visitação do Senhor. Ou seja, esse é o caminho, foi o caminho dos juízes, que não tem juiz nenhum aqui, né? E foi o caminho de Israel e tem sido o caminho dos cristãos, numa constante fabricação de espírito do anticristo, de espírito anti-Deus, de deuses fabricados por mim. Eu quero os deuses que eu fabriquei, não mexa com as minhas estruturas psicológicas, porque fui eu que criei essa ilusão, vai dizer o Mica. Por outro lado, os danitas conquistaram a terra, mas essa parte eu trabalho com você no próximo vídeo. Aqui eu só queria que você entendesse isso. A sucessão de pagação de Micas é tipo um Midas às avessas. O Midas é aquele rei que onde colocava a mão as coisas prosperavam. E aqui, onde Mica metia a mão, virava-se alienação social. O povo que vivia em grande luz se jogou em grandes trevas. Pense na sua vida pessoal. Como você tem transformado a verdade de Deus em mentira. Como você tem confiado em homens. Como você ama os homens conservadoristas em nome dos seus valores, dos ídolos que você construiu. Eu não estou aqui te pedindo para ser conservador ou liberal, só estou te pedindo para, no seu conservadorismo ou no seu liberalismo, consulte ao Senhor. Senhor, é justo mesmo que as coisas sejam tomadas assim? Deus não tem medo de ser interrogado quando essa interrogação ela está significando que você quer servi-lo melhor e quer se enxergar melhor diante do Senhor. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo, inclusive será salvo das suas próprias mediocridades psicológicas. Pense nisso para você não se pegar aí domesticando netos de Moisés na sua casa, promovendo-o como sumo sacerdote e querendo que, já que foi um neto de Moisés, que o Senhor se vire para aceitar. Depois confira aí as referências que eu mencionei, para você entender um pouco do imbróglio do que estava acontecendo no livro dos Juízes, principalmente depois da morte de Sansão. Mas uma coisa eu te garanto, Mica não foi levantado por Deus, a vitória dos danitas tem nada a ver com Deus, mas eu e você temos que, no nome do Senhor, ler todas estas coisas com outro olhar. Qual olhar? O olhar de quem tem comunhão com o Senhor, de quem invoca o nome do Senhor e por isso nunca vai pedir aos outros de volta os deuses que a gente fabricou, porque a gente não pode nem cair nesse absurdo de fabricar deuses. Nós temos um Senhor. Nós não precisamos fabricar divindades psicológicas ou teológicas, ou mercadológicas, ou empreendedoristas, ou autoritárias, ou hierárquicas. Né? Eu sei que o sonho de muita gente é ser Senhor na sua casa. Eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida e de todos os meus. Eles nem precisam nem me consultar. Se todos os meus filhos e filhas e a minha esposa consultarem ao Senhor, essa é a autoridade por excelência. E todos nós nos reuniremos em torno dele. Mas eu fabricar ídolos do lar e querer que as pessoas me devolvam os deuses que eu fabriquei? Saia dessa armadilha. Amém?